Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema aqui muito interessante, que é vigilância e mediunidade. Como que o médium pode vigiar? Qual a importância de se vigiar na sua conduta espírita, na sua conduta no dia a dia, na sua conduta em trabalhos no centro espírita, casa espírita? Então, hoje a gente vai abordar esse tema. Eu espero que possa ser de muita valia, de muito entendimento e compreensão do seu lado, porque é importante que nós saibamos como ser bons médiums, né? Já que médios perfeitos nós não podemos ser, porque a gente vai ver no estudo mais adiante a diferença entre o bom médio e o médio perfeito. Boa noite, Laura, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É uma alegria estar aqui e vamos embora, né? Falar de mediunidade. É sempre bom falar sobre mediunidade, né, Laura? Mas tempos de agora que a gente está com muitas pessoas aí, né, que estão aprendendo, mais interessadas em ser médiums, entender como funciona a mediunidade. Então é importante a gente poder, né, tentar ajudar, dar um norte para as pessoas através da doutrina espírita, dos espíritos que estão, né, trouxeram através das obras do Chico Xavier, através o livro dos médiuns, que também é a nossa base, né, da mediunidade, estudo da mediunidade. E também hoje a gente conta também com aí o convite que a gente faz sempre, né, que é você poder se inscrever no canal, deixar seu comentário, você poder comentar e divulgar o vídeo de hoje, para que mais pessoas possam aprender e entender um pouquinho mais sobre a mediunidade, sobre mais a vigilância, a importância da vigilância do médium. Então, Lara, para a gente poder começar hoje, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da mediunidade, a vigilância e a mediunidade. Vamos lá, né? A gente tem que entender o que é mediunidade, né? Que a pessoa às vezes está se deparando com esse tema, assim, pela primeira vez, né? Ou já ouviu falar, mas não sabe bem o que é. Mediunidade, eu gosto muito de uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, no item 9, em que Kardec vai dizer assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, né? Nossos olhos, os sentidos e instrumentos especiais. Como com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Mas para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade, né? Então, olha só que bacana. Então, mediunidade, gente, é qualquer. Todo mundo que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium, né? O que significa médium? Médium é aquele que está no meio, né? Aquele que serve de intercâmbio, né? E é isso que está lá no item 159, né? Na segunda parte de O Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Né? Kardec vai dizer assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse motivo, é por esse fato médium. E essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Então, gente, a gente pode dizer, né, assim, que todo mundo é mais ou menos médium, né? Nós somos médiums ali dentro de uma escala, né? De acordo com a nossa necessidade de experiência, das experiências que a gente tem que passar, do nosso grau evolutivo também, né? Agora, a gente fala que é médium, né? Que tem aquela faculdade mediúnica bem caracterizada, né? Quando você vai ali num centro espírita, por exemplo, que você vê ali um médium de psicofonia, né? Um espírito dando uma mensagem, utilizando a voz do médium, que até se modifica, né? A gente percebe isso. Então, assim, a gente percebe esses efeitos, né, com um certo grau de intensidade. E a gente também precisa entender que os médiums, eles têm uma aptidão especial ali para os fenômenos, né, de uma certa ordem. Então,
a gente vai ter médium, por exemplo, de psicofonia, médium de psicografia, né? E a mediunidade, gente, ela é um atributo peculiar ao psiquismo de toda criatura, né? É por isso que em todos os tempos existiram médiums. A mediunidade não é uma coisa que veio com o espiritismo, né? Com o advento do espiritismo, não, né? Lá na antiguidade, a gente tinha as pitonisas, por exemplo, né? Os adivinhos, né? Que faziam ali as previsões, né? Lá na Idade Média, a gente tinha os santos, as santas, né? Que os feiticeiros, as bruxas, né? Como eram chamadas ali, muitas foram ali jogadas à fogueira, né? Ou então à forca mesmo, tudo isso era manifestação mediúnica. Agora a gente tem que prestar atenção numa coisa: a mediunidade, ela tanto serve para o bem, como ela serve para o mal, tá? O Emmanuel, no livro Trilhas de Luz, ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala que hoje a gente vê a mediunidade, assim, nas expressões mais variadas, né? Como eu falei, a gente tem médium psicógrafo, tem médium clarividente, tem médium clareaudiente, né? Que escuta, tem o médium de cura, tem o médium psicofônico, aquele que é materializador, né? Médium de intuição, de efeito físico, tem mediunidade, gente, de todo jeito, né? Agora, o Emmanuel, eu acho fantástica essa mensagem que tem. Eu esqueci o nome da mensagem, mas está lá no livro Trilhas de Luz. Ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala que no próprio Evangelho, né, gente, o Evangelho, o Espiritismo está ali mergulhado dentro do Evangelho, né? Não tem como dissociar o Evangelho do Espiritismo, né? Mas no próprio Evangelho a gente encontra ali um escalonamento de valores, de definições de atividade mediúnica, né? Por exemplo, Maria, né, mãe de Jesus, ela exerceu a mediunidade ali quando ela registra a visitação daquele anjo, né? Então ela viu o anjo. Por quê? Porque ela está fazendo intercâmbio ali com o mundo espiritual, né? Simão Pedro, por exemplo, Simão Pedro, ele tanto era médium da sombra, diz Emmanuel, como da luz. Da sombra, quando ele se adaptava ali àquela influência perturbadora, né? De que muitas vezes ele se sentiu objeto. E ele era médium de luz quando ele partilhava ali da claridade divina na sua vida mental, né? Simão Pedro ainda, Tiago, João, foram médiuns materializadores lá no Tabor, né? João, né, o evangelista, foi médium quando ele recebe ali as visões do Apocalipse. Então, gente, o povo que estava lá no acontecimento ali do Pentecostes foram médiuns de efeito físico, médiuns psicofônicos, né? Paulo, gente, Paulo foi médium naquele momento ali na estrada de Damasco, em que ele vê e ouve Jesus. Jesus já estava no plano espiritual, né? Então, assim, e somente ele viu. Os dois companheiros dele, que estavam ali com ele, não viram, mas ele viu. Né? Isso é mediunidade, né? Você ter esse intercâmbio com o mundo espiritual, né? E tem uma outra coisa interessante, né, Jefferson, que muitas vezes a gente não leva em consideração. Por exemplo, falando ali daquela época ali de Jesus e até hoje, né, a gente vê ali quem sofre os possessos, né, como a gente chama, os doentes mentais, os obsidiados, né, eles também eram médiums, né? Se você está tendo intercâmbio com o mundo espiritual, você é um médium, né? E também a gente não pode deixar de acrescentar, né, Jefferson, que esse intercâmbio mediúnico, ele implica, logicamente, conhecimentos,
cuidados, né? Para quê? Para que o médium possa colher bons resultados, né, da atividade mediúnica. Por isso, a melhoria moral, aliada ao conhecimento espírita, oferece obstáculos às investidas dos espíritos distanciados do bem. A gente não pode esquecer disso, né? Porque, como eu falei, a gente tem mediunidade para todo lado. Tem gente aí que, né, que é médium das trevas, de espírito, né, trevoso mesmo. A gente vê isso daí. Então, assim, falando dessa questão moral, né, Jefferson, a gente tem ali que as imperfeições morais, todas elas são portas abertas para o acesso de espíritos maus, né? Então, a gente precisa compreender a necessidade da nossa melhoria moral, né? Da nossa elevação moral, porque senão esses espíritos maus, gente, eles exploram e com muita habilidade, né? Eles são inteligentes. Não pensa que espírito mau é burro, não, gente, porque são mais inteligentes do que a gente. Às vezes eles ficam anos te observando até achar uma brecha para poder usar contra você. Então, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E eles gostam de pegar a gente pelo orgulho, né? Impressionante. Como é que pega a gente pelo orgulho, né? Por quê? Porque a gente tem perdido em muitos médiums muito bons para essa questão do orgulho, né? Porque não tem vigilância. E o orgulho é uma das maiores imperfeições que a gente tem, né, junto com o egoísmo. E são médiums que às vezes poderiam estar aí fazendo trabalhos maravilhosos, né, sendo instrumentos notáveis da espiritualidade e se perdem por conta do orgulho. A gente vê aí, né, gente? Às vezes médiums aí sendo fascinados, né? Gente, porque olha só, os espíritos maus, né? Aqueles até que gostam de uma galhofa, zombeteiros. O que acontece? Quando eles veem que o médium tem orgulho, sabe o que eles fazem? Eles começam a aparecer para o médium, ou dar mensagem psicografada, falando que é espírito elevadíssimo, né? E o médium cai. Por quê? Porque é tão orgulhoso, né? Ele acha, nossa, estou recebendo mensagem de João Batista, estou recebendo mensagem de Paulo de Tarso, estou recebendo mensagem de Maria Madalena, de não sei mais quem. E não para pensar no teor da mensagem, né? Então, assim, é quando a gente vê o teor da mensagem, seja ela através de psicofonia, seja ela através da psicografia, que a gente vai ver qual é a qualidade do espírito que está dando mensagem. Então, assim, nós temos que ter realmente muito cuidado, né, para a gente não ser ludibriado. Eu estou falando a gente porque, como todo mundo é médium em maior ou menor grau, né, eu não tenho mediunidade, eu não vejo, eu não escuto, né? Eu não faço psicografia, mas eu tenho uma intuição danada. E a gente sabe que existe a mediunidade de intuição. Então a gente tem que praticar muito a vigilância, né? Muito mesmo. E junto com a vigilância, a gente não pode esquecer do estudo, né, Jefferson? Porque, olha, médium sem estudo é ferramenta enferrujada, gente. A gente não pode ser ferramenta enferrujada. Lá no livro Consolador, né, terminando a minha reflexão aqui nesse momento, lá no livro Consolador, de Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vai dizer que o médium tem obrigação de estudar muito, de observar intensamente, de trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Olha o que o Emmanuel fala: somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. A gente não pode esquecer disso, né, Jefferson? Isso mesmo, né, Lara? Muito boa a sua colocação. E eu queria só complementar a questão
da mediunidade, que a gente vê, né, umas passagens do Velho Testamento, todos os profetas praticamente foram médiums de algum tipo de mediunidade, né? Então, a gente vê muito essa... A Bíblia toda, ela tem mediunidade ali totalmente exposta, né? Qualquer um pode ali ler e identificar. E eu acho isso muito interessante, porque, né, lá em Deuteronômio, se não me engano, Moisés disse que não podia ter mediunidade, né? Podia consultar os espíritos e tal, mas então só se esquecer de concordar isso aí com os profetas, né? E com aqueles que vieram, como a Lara falou, né? Os processos, né? Através de processos de obsessão, o Jesus teve que afastar esses espíritos através do seu magnetismo, né? Então, se esqueceram dessa parte, né? Então, eu acho interessante também, Lara, que você falou, porque a gente vê, né, pela falta de vigilância, pela falta de vigilância, desculpa, a gente se esquece que nós somos o tempo todo vigiados. Estamos sempre, a gente não está vendo nenhum espírito aqui. Eu também não sou médium de vidência, mas eu não estou vendo nenhum espírito aqui. Mas eu sei que tem. Assim como a Lara também tem inspiração e intuição. Então, se a gente está aqui falando sobre espiritismo, tem espíritos aqui nos ajudando, nos auxiliando. Assim como tem com você aí, porque sempre vai ter um espírito com você. Pode ser um espírito amigo, pode ser um espírito simpático, pode ser seu espírito protetor, mas sempre vai ter alguém nos auxiliando, nos vigiando, nos observando, assim quanto do bem quanto os do mal, né? Então, para a gente, agora foi muito bem esse orgulho, né? Assim que a gente exerce alguma atividade, algum pensamento, alguma ideia que surge em nossa mente, que vai fazer com que nós vibremos na energia negativa, na energia de baixo teor, os espíritos negativos se aproximam de nós porque nós abrimos uma janela para que eles possam se aproximar. Porque é questão de sintonia. Toda questão de vibração entre nós e o plano espiritual se dá através da sintonia. Então, se a gente vibra na energia baixa, energia de densidade, né, de leviandade, nós vamos nos aproximar de espíritos negativos que vão nos intuir, que vão nos inspirar a tomarmos certas atitudes. E aí que entra a questão da escolha, a questão da gente estar vigilante. Mesmo que é difícil a gente estar vigilante 24 horas por dia. É difícil. Confesso que é difícil. Mas, mesmo assim, se a gente tiver a vigilância de bloquear, de cessar o primeiro impulso, o primeiro pensamento negativo, nós já estamos fazendo nosso trabalho, né? Então, acho que assim, precisamos sim estar sempre vigilantes, sempre atentos a todas as atitudes, todos os pensamentos que nós tenhamos em nossa mente. Nós queremos fazer, queremos exteriorizar. Então, precisamos disso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade ligada à reencarnação, porque a reencarnação, ela nos traz, né, a reparação de erros do passado. E a mediunidade é uma das formas que a gente pode reparar nossos erros, nossos equívocos. Então, nós temos, através da mediunidade, essa oportunidade de exercer o bem, de exercer a cooperação, o auxílio, ser instrumento da espiritualidade superior, podendo, assim, eliminar em nós alguns resquícios, alguns fluidos que estão ali perturbando nosso perispírito, que nos traz na consciência algum remorso, alguma questão que não foi reparado anteriormente. Então, o exercício mediúnico nos dá a entender que nós somos espíritos em evolução. Ou seja, o médium mais o pior médium ou o melhor médium que nós tenhamos aqui na Terra atualmente, ou que em todos os tempos, o médium, ele é um ser ainda imperfeito, não um ser perfeito, um ser puro. Não, todo médium é um ser ainda em evolução, ainda galgando essa jornada evolutiva. Pode ser a categoria dos espíritos de ordem inferior ou de ordem superior, né? Mas nunca vai ser um médium perfeito. Porque nós temos na questão 113 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre os espíritos puros. E ali procede o seguinte, que só os espíritos que conseguiram depurar o suficiente
não necessitam mais da reencarnação, estão livres da reencarnação, dos processos reencarnatórios. Então, ou seja, não preciso mais reencarnar em corpos densos, né? Como a gente pode perceber aqui, ó, vou fazer a leitura do item 113, da pergunta 113 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus de escala e despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizando a vida eterna no seio de Deus. Então, o que nós precisamos entender aqui é que nós ainda, como médiums, né, como a Lara falou, em maior grau ou menor grau de intensidade, de potencialidade mediúnica, nós ainda precisamos aprender, precisamos ainda educar nosso espírito. Essa é a palavra-chave, é educar. Como é que a gente educa esse nosso espírito? Estudando, conhecendo a nós mesmos, se esforçando em retirar de nós as más inclinações, em não praticar os hábitos, péssimos hábitos que nós temos, porque nós temos muito péssimos hábitos, né? Então, o médium requer muita força de vontade, requer vontade ativa no bem, educação do corpo, da mente, da alma, do espírito, para que nós não soframos os ataques de nossas próprias imperfeições, das nossas próprias sintonias com o mundo espiritual inferior. Então, precisamos entender que aqui nós somos ainda médiuns que estamos aprendendo, somos espíritos que estamos aprendendo. Eu queria encerrar aqui a minha primeira passagem falando o seguinte: temos no livro, deixa eu ver qual é o livro aqui, não botei o nome do livro, mas depois eu ponho na descrição. Fala o seguinte: qual o livro dos médiuns, desculpa, qual o médium que poderia se qualificar de perfeito? Aí o espírito responde: perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem que estareis nela, sem que eu não estareis nela. Ou seja, se você fosse perfeito, você não estaria na Terra. Dize, portanto, bom médium, já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o mal, os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganar. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Ou seja, nós podemos ser aqui, então, médios, bons médios. A gente não pode se cobrar perfeição. Nós vamos, sim, ser tentados, vamos, sim, ser enganados, mas precisamos manter o máximo possível de vigilância, o máximo possível de esforços, estudar sempre. Eu tenho uma conduta pessoal que todos os dias eu estudo, ou leio um livro, ou faço escrevo um artigo, alguma coisa eu faço para poder manter minha mente voltada no estudo, no conhecimento, na prática do conhecimento. Então é importante a gente estar sempre estudando, tirar 1 hora por dia, tirar 2 horas por dia estudando. Não há desculpa para a gente não estudar, né? A gente pode ali fazer a leitura antes de dormir também, que seria muito bom a gente fazer, já estar já conectado para poder, ao sair do corpo, né? Quem sabe aí o plano espiritual pode nos ajudar, não é mesmo, Lara? É verdade, Jefferson. Essa questão do estudo, né? Ela é muito importante, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 6, se eu não me engano, está lá no item 5, advento do Espírito da Verdade, que a gente sabe que é Jesus. Qual que é a recomendação que ele faz? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a gente tem que pensar, por que conhecimento é tão importante? Olha, vamos pensar, gente. Nós somos espíritos, vivendo uma experiência material. Quando a gente encarna, nós temos a nossa evolução na matéria, né? A gente nasce, aprende a se comunicar, a falar, dá os primeiros passos, né? Aprende a ler, a escrever. Chega um determinado momento da nossa vida ali que a gente vai escolher o nosso caminho profissional, certo? Ok.
Então eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser professor, eu quero ser padeiro, mecânico, engenheiro, seja lá o que for que você vai escolher, entendeu? O que você precisa para exercer uma profissão? Conhecimento daquela área, não é? Imagina, eu tenho minha formação na área de administração. Aí eu acordo um dia, resolvo que eu vou lá no hospital, viro para o médico lá, você aqui, ó, pode ir embora que quem vai fazer essa cirurgia aí sou eu. Eu posso fazer isso, gente. Né? Ou falar assim, vou construir uma ponte. Né? Agora eu vou construir uma ponte. Né? Vou montar um motor de carro. Não tem jeito. Né? Isso é uma coisa muito temerária. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento para fazer uma cirurgia. Eu não tenho conhecimento para extrair um dente, para obturar um dente. Eu não tenho conhecimento para consertar um carro. Né? Então, eu posso ir para uma escola e falar, vou dar aula de astrofísica aqui para vocês? Não, gente. Por quê? Porque nessa encarnação eu não adquiri esse conhecimento. Eu posso até ter conhecimento de medicina, de direito, de engenharia, né? Latente no meu cérebro, né? No meu cérebro espiritual que eu adquiri em outras encarnações, porque a gente não perde as nossas conquistas individuais, né? Agora, se eu preciso de conhecimento para exercer uma profissão, por qual motivo, criatura? Quando a gente fala de espiritualidade, de mediunidade, a gente não dá a mesma importância. Porque a minha mediunidade é acentuada, né? Eu vejo, eu percebo com clareza os espíritos, eu escuto. E só por isso você não precisa ter conhecimento? Só por isso você não tem que saber o que você está fazendo? Onde já se viu um negócio desse, gente? Né? Então, eu já escutei umas coisas assim que me deixam de cabelo arrepiado, né? Isso, gente, eu já escutei isso de trabalhador médium dentro de casa espírita. Eu não sou muito dada a estudo, não. Então, não estudo mesmo, não. Se o espírito quiser trabalhar comigo, é assim mesmo. Que é isso, gente? Cadê a responsabilidade, né? Não tem tempo de estudar, não, trabalho demais da conta, então é assim mesmo do jeito que eu sou. Peraí, gente. Cadê a nossa responsabilidade? Porque isso é tão absurdo quanto insensato e ilógico, né? O tempo todo nós somos lembrados da importância de adquirir conhecimento. Em milhares de obras é tratada a necessidade da gente adquirir conhecimento. Lá no livro dos médiuns, lá na introdução, o Allan Kardec fala: diariamente a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários, ou seja, da falta de conhecimento, porque a criatura não senta para estudar, né? E olha, lá no capítulo 19, no item 225 de O Livro dos Médiuns, tem uma explicação maravilhosa dos espíritos, né, de como se dá a comunicação com os médiuns. É uma coisa fantástica. Vou resumir aqui para vocês que é assim, olha. Como é que o espírito se comunica? Pela irradiação do pensamento. Ele não precisa de palavra. Ele irradia o pensamento dele de forma que ele se faça compreender pelo médium. Tá? É assim que acontece. Então, ele só transmite o fato dele dirigir o pensamento para um médium, ele está dando a comunicação. E a comunicação é tão melhor quanto maior for a faculdade intelectual do médium, ou seja, quanto mais estudo ele tiver, né? Olha o que os espíritos falam. Assim, quando encontramos num médium o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações,
preferimos servir-nos dele, porque então o fenômeno da comunicação nos será muito mais fácil do que através de um médium de inteligência limitada e cujos conhecimentos anteriores foram insuficientes. Ô, gente, sério mesmo, a gente tem que parar com infantilidade. Achar que, né, é médio, coitadinho, não tem jeito de estudar. Vamos parar de ser pueril? Enquanto a gente estiver nessa postura infantil, com a nossa responsabilidade, nós não vamos a lugar nenhum, não. Se eu me propus a trabalhar com a mediunidade, eu tenho que estudar, ponto final. É assim que funciona. Não adianta eu não querer estudar, não. E olha a comparação que os espíritos fazem. Eles falam o seguinte, né, que o espírito é como compositor de uma música, que ele compõe ali uma peça que só pode ser executada ou num piano, ou num violino, ou numa flauta, ou num apito. Só pode ser executada nesses 4, né? Agora, presta atenção. Onde é que a composição vai funcionar melhor? Você ouve com mais clareza? No piano, no violino e na flauta, não é melhor? Agora experimenta tocar aí uma peça de Mozart no apito. Que coisa estranha que vai ficar, não é? Então, assim, o que eu quero ser como médium? Um violino ou um apito? É escolha, como Jefferson disse. É escolha. Não tem jeito, não. Né? Então, assim, essa questão é tão importante, né, Jefferson? Finalizando aqui o que eu vou falar. Lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel, na introdução, é um livro que André Luiz, né, que é o autor espiritual, mas o Emmanuel faz a introdução desse livro. Lá na introdução, o Emmanuel vai esclarecer. Ele fala que sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio aperfeiçoamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida, ou seja, para a vida mais alta. Né? No capítulo, leiam este livro, gente, ele é fantástico. Quer saber de mediunidade? Leiam esse livro. Lá no capítulo 3, que tem o título Equipagem Mediúnica, eu acho esse capítulo é fantástico. E tem uma passagem que eu acho muito engraçada. Não é engraçado pelo modo como o André Luiz coloca. E o Aulus, que é ali o orientador do André Luiz nesse livro, né? O André Luiz está ali fazendo o seu trabalho, as suas pesquisas ali sob a supervisão do Aulus. E o Aulus, ele explica para o André Luiz a respeito da equipagem mediúnica, ou seja, do médium, né? Equipagem mediúnica, o médium, né? E ali sobre cada trabalhador. E ele fala de um trabalhador, fala do outro, fulano é assim, fulano é assim. Aí ele vai chegar no tal do Antônio Castro. Coitado desse Antônio Castro. Olha o que o Aulus vai falar dele. Ele fala assim, ó, é um moço bem intencionado. Ele já acabou com o Antônio Castro por aí, né? Porque quando a gente fala assim, não, coitado, ele é bem intencionado, né? Mas não serve. Né? A gente já logo pensa assim. Mas olha o que o Aulus vai falar do Antônio Castro. É um moço bem intencionado e tem valiosas possibilidades em nossa atividade de permuta. Ele se desdobra com facilidade, leva a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas necessita de maiores estudos, de mais amplas experiências para que ele possa atuar com segurança. Olha só a importância, gente, do estudo. Então, a gente não pode achar que sem estudo a gente vai ser uma ferramenta boa na obra de Deus, porque nós não seremos. É isso mesmo, Lara. É como eu falei também, né? A gente não dá para exigir perfeição, né? Quando for perfeito que eu vou trabalhar. Não. Perfeição não existe. Existe a gente poder aprender, e aprendendo, estudando, e praticando, experimentando, e aí você vai ajustando, né? À medida que você vai adquirindo mais estudos. E eu me recordo, faz tempo que eu estou tentando me recordar qual livro que é, mas há um livro do Emmanuel que fala o seguinte,
Nós precisamos estudar tudo. História, geografia, português, enfim, ciência, biologia, química. Tem que estudar, porque o médium precisa estar mais apto possível, né? Óbvio que a gente não vai dominar todas essas disciplinas, todos esses estudos, mas se a gente tiver um pouquinho de conhecimento, o espírito que está ali nos utilizando como instrumento de Deus, instrumento da espiritualidade superior, ele vai estar nos recolhendo nossa consciência, nossa mente, tudo aquilo que a gente aprendeu. E no livro dos médiuns, né, o Erasto, o próprio espírito Erasto, é um dos espíritos que eu mais gosto da codificação espírita, porque ele sempre é direto, né, ele não tem meias palavras, sempre é ali, né, bem conciso, bem sólido, né, nas suas colocações. Ele fala que o melhor médium é aquele que tem mais conhecimento, é aquele que busca, aquele que estuda sempre, está sempre ali se aperfeiçoando, sempre ali buscando estar mais depurado, mais puro possível no seu caráter, nas suas virtudes, buscando virtudes, despertando seus valores, né? Então, nós precisamos manter uma atitude, manter uma postura de seriedade. A gente vê, né, olha, muitos médiuns que frequentam os centros espíritas, né, não tem uma seriedade não tem uma postura de seriedade, não estão comprometidos com a doutrina espírita, estão comprometidos com o exercício da mediunidade com Jesus, porque elas estão ali, como a Laura falou, né, se os espíritos quiserem, é assim que eu sou e pronto. Não é assim que funciona, pessoal. A gente vê em muitas obras do André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, eu não me recordo qual agora, se é nos domínios da mediunidade ou se é outro, não me recordo, simplesmente não me recordo, que é onde, eu tenho quase certeza que é nos domínios da mediunidade, com certeza, onde o espírito chegou ali, né, embriagado, um espírito não, desculpa, um médium trabalhador encarnado, chegou ali embriagado, querendo exercer mediunidade. E o plano espiritual superior teve que isolar esse encarnado, esse médium, para não perturbar o ambiente com seus fluidos deletérios, com seus fluidos de alto teor alcoólico. Assim é com aqueles médicos que fumam, aqueles médicos que comem carne, né, comem comida pesada antes do exercício mediúnico. Né? Eles não estão proibindo você de fazer o que você gosta. Óbvio que seria interessante que você parasse de fumar, parasse de beber, né? Isso é interessante. Isso já ajudaria bastante. Mas se você quer continuar, aí essa possibilidade é sua. Consequências você vai ter no futuro, né? Mas para o exercício mediúnico, é essencial que você se abstenha. Que você ali esteja disponível, esteja ali com disposição, com boa vontade de ser uma ferramenta mais pura possível, mais depurada possível, né? Ser uma fonte de luz, uma fonte de iluminação. Então, a gente precisa também recordar o seguinte: quando está exercendo a mediunidade, nós temos que pensar em três mensagens do Cristo. Quais são essas mensagens? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Frase 1. Frase 2. Amai o vosso inimigo. Frase 3. Faça aos outros aquilo que gostaria que te fizessem. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a pessoa que está ali nos obsedando, a gente leva para o centro espírita num processo de desobsessão, né, de doutrinação daquele espírito, é nosso inimigo, nosso pior inimigo, que está ali, que a gente fez algum mal para ele, que a gente perturbou ele, que a gente talvez tenha feito ele desencarnar na vida passada, está ali nos perturbando. Então, se a gente não tiver amor para esse espírito, como que a gente quer que exercer mediunidade com Jesus? Eu sempre foco nesse ponto. Mediunidade sempre com Jesus. Sempre. Mediunidade sem Jesus não é mediunidade. Não é mediunidade espírita, não é mediunidade cristã. Então, às vezes a gente está ali, né? Eu já vi isso, tá? Já presenciei isso na vida, nessa vida atual. A gente encontra ali uma pessoa que a gente não gosta, a gente não sabe quando o santo não bate, você tem aquela repulsa para aquela pessoa, você olha, poxa, agora eu vou ter que atender essa pessoa, como é que eu vou fazer? Se eu não gosto dessa pessoa, se eu tenho uma antipatia com essa pessoa, você tem que engolir seu orgulho,
Você tem que ver que aquela pessoa ali é teu irmão, está na condição de irmão. Esquece o que ela fez de mal, esquece aquela antipatia, busque ajudar aquela pessoa. Então, por isso que é muito importante a gente entender que amar o nosso inimigo é algo que nós devemos buscar no exercício da mediunidade. Porque nem sempre o espírito que está ali sendo ajudado por nós, ou aquela pessoa que está sendo ajudada por nós, no atendimento fraterno, ou no exercício da mediunidade, é uma pessoa que é simpática a nós, pode estar sendo, pode ser antipática a nós, né? Tem antipatia. A gente tem que sempre buscar ter boa vontade, buscar ajudar o outro a fazer aquilo que eu sei que fizesse conosco. Se eu fosse o espírito obsessor, um espírito sofredor, como que eu gostaria de ser atendido pela casa espírita, por aquele médium, por aqueles espíritos que estão ali comigo? Eu queria ser atendido de que forma? Como que a gente quer ser atendido hoje no médico, no banco, no ônibus? Como é que eu quero ser atendido pelas pessoas? Se eu quero ser atendido bem, eu tenho que atender bem. Então, é aquela máxima, né? Que você tem que fazer aquilo que você gosta, você que fizesse contigo também. Então, nós temos que buscar sempre a predisposição, a disposição no bem, lutando contra a nossa própria vontade, a nossa própria preguiça, nossa própria comodismo, o conforto do lar, o conforto das coisas, e buscar exigir de nós mais renúncia, mais disposição, mais seriedade no trabalho mediúnico. Porque só assim a gente consegue, então, despertar, abranger nossa amplitude de visão na questão de exercer a mediunidade. Porque nós somos instrumentos de Deus. Então, nós temos aqui no livro dos médiuns, capítulo 20, item 227, o seguinte. Olha que interessante. As qualidades do bom médium. Médium perfeito não existe. Então, nós temos que buscar sermos bons médiums. Quais são as qualidades que o livro dos médiuns fala que nós temos que ter? As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Essas são as qualidades que os espíritos que buscam em nós, para poder se aproximar de nós. Então, precisamos buscar essas qualidades, vivenciar essas qualidades no nosso dia a dia. E temos também as qualidades, né, ou melhor dizendo, os defeitos, né, que os bons espíritos se afastam de nós. Ou seja, são esses defeitos que os bons espíritos não interagem conosco. Se eu tiver um defeito desse, normalmente os bons espíritos não estarão interagindo conosco. Quem está interagindo conosco são espíritos levianos, os espíritos de ordem inferior. Quais são esses defeitos? Capítulo 20, o livro dos médiuns, item 227 também. Os defeitos que os afastam, que afastam os bons espíritos, são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Magnífico. Muito, muito bom isso aqui. Eu queria pedir permissão a Lara e a vocês também, para poder aqui fazer um adendo aqui no estudo, para citar alguns sinais que a gente pode ver em nós. A gente não vai, não tem que usar esses sinais que vai ver nos outros, tem que ver em nós. Nós temos que procurar ser um bom médium, ser um bom instrumento de Deus. Quais são os sinais que nós podemos estar exercendo, onde a vaidade e o orgulho está nos consumindo, ou está brotando em nós? Ou seja, quais são os sinais do médium orgulhoso, do médium vaidoso? Quais são os sinais? Isso está aqui também no livro, o livro dos médiuns, capítulo 20 também. Deixa eu ver se tem aqui o item. Não botei o item aqui, mas acho que é o item também 227 ou 228. É 228, tá? Quais são os sinais que nós temos que ficar atentos para que a gente... Opa, estou aqui entrando no campo da vaidade, no campo do orgulho, tem que tomar cuidado com isso aqui, vamos trabalhar para não entrar nesse campo aqui. Confiança cega e da infalibilidade das comunicações. Ou seja, escrevi ali uma psicografia, eu falei ali uma psicofonia, tudo certo, não precisa ler, não precisa estudar nada, tudo certinho, vou publicar isso aqui. Cuidado com isso aí. Desdenhar de tudo que não venha de nós.
Ou seja, crer que só nós temos a verdade absoluta. Vamos supor, a Lara lá escreveu uma mensagem lá, a Lara tá aí, obcedada aí, tá fascinada. Não, quem tá fascinado sou eu, que eu tô ali, não tô ali estudando a mensagem da Lara, nem estudei, nem comparei. Tudo que eu falo é verdade absoluta. Não é assim. Então, temos que tomar cuidado com as verdades absolutas que nós podemos aí também desdenhar do próximo. Quando a gente acredita que nossos espíritos protetores são sempre de alta hierarquia, a Lara falou. Aqui eu abro um parênteses, aqueles espíritos que se acham protegidos por espíritos X, Y, Z. Por exemplo, vamos supor que eu sou protegido por espírito São Francisco de Assis. Não sou, eu sei que não sou, mas vamos supor que eu cresci nisso. Não tem, a minha obra, se eu comparar com o Francisco de Assis, não tem nada de sintonia. O fruto da árvore não bate, entendeu? É diferente. Tomemos cuidado com isso. Quando um médico se apresenta aí com um espírito protetor de espíritos muito elevado, a gente vai ver a obra do cara, do médium ali, o médium não tem nada a ver. Quando a gente repele tudo e qualquer conselho que afasta ou que se afasta de pessoas que tentam abrir os nossos olhos. Ou seja, vamos supor que eu estou fascinado aqui, a Lara, Jefferson, toma cuidado, vamos estudar um pouquinho mais nesse sentido, nesse outro sentido aí, toma cuidado. Aí eu fico bravo com a Lara, porque a Lara está querendo me abrir os olhos. Não pode. Ou se aborrecem, ou quando a gente se aborrece, na menor contradita ou observação que os outros fazem para nós, e a gente fica aí com raiva. A gente não gosta de ser contestado em tempo algum. É outra questão. E por fim, a última aqui, é quando a gente gosta que, né? A Lara, Jefferson, que magnífico esse livro que tu fez aqui, essa psicografia que tu fez aqui. Aí vem todo mundo me elogiar, fica me elogiando, me tietando, dá autógrafo aqui, assina ali. Ou seja, quando a gente gosta de ser reconhecido e queremos ser seguidos buscando os holofotes e os aplausos. Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, não foi eu que inventei. Está no item 228, capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Está lá, não sou eu que estou falando. Então, todos esses sinais que eu abordei aqui são sinais que nós temos que ver em nós, em primeiro lugar. Se nós não estamos, como dizem, né, degringolando para esse lado. Temos que tomar cuidado com isso aí. Não é mesmo, Lara? É verdade, né? Porque gente, a gente tem que ser vigilante o tempo inteiro, né? E nessa questão da mediunidade, a gente tem que entender que a gente precisa se aperfeiçoar moralmente, né? Tanto é assim que Kardec vai perguntar, né, para os espíritos se o desenvolvimento da mediunidade ela se processa ali na razão do desenvolvimento moral do médium. E que os espíritos respondem? Não, não mesmo. Né? Por quê? Porque a faculdade da mediunidade ela é orgânica, né? Ela independe da moral, tá? Mas o uso da mediunidade pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium, né? Então, assim, nós temos que entender que a mediunidade é um dom que Deus nos dá. Porque você pagou alguma coisa para ser médium? Você pagou? Pensa nisso. Porque, por exemplo, se eu quiser ser médico, eu tenho que pagar um curso. Mesmo se eu estiver fazendo uma faculdade federal, alguém está pagando, né? Porque vem através dos impostos. Então, assim, se eu for fazer qualquer curso, eu estou pagando. A mediunidade você pagou para ter? Você falou, Deus, quanto é que o senhor quer ir para me fazer médium? Não, você recebeu aquilo de graça. Então, presta atenção, aquilo que a gente recebe de graça, a gente retribui de graça, a gente dá de graça. Né? Então, ó, cuidado que a gente tem visto muita gente aí cobrando pelo uso da faculdade mediúnica. Não pode, tá? Não pode. Aí, o que acontece? A pessoa começa a cobrar pelo uso da faculdade mediúnica. Você acha que é bom espírito? Espírito de luz? Espírito mais evoluído que está ali dando mensagem? Não, não é mesmo, né? A gente sabe disso,
que quando a gente age, igual o Jefferson falou aí, com orgulho, com vaidade, e também que a gente está cobrando pelo uso da mediunidade, não tem bom espírito ali, gente, tá? Não tem. Pode ter certeza que não tem, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que o médium, ele é um instrumento de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. E a mediunidade, ela independe se a pessoa é digna ou se ela é uma pessoa indigna, se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa ruim. Não interessa. A mediunidade está ali. Agora, qual que é o uso que eu faço? Né? Porque a gente vê aí gente malfeitora, né? Vamos botar assim, né? Sendo médium das trevas. A gente vê isso, né? Então, assim, se você está usando a sua mediunidade para propagar o mal, meu querido, cuidado. Cuidado que na hora que desencarnar, a gente leva um susto, né? A gente acha que não tem consequência, mas tem consequência, né? Então, assim, como a mediunidade é concedida indistintamente às criaturas, né? O que a gente tem que ter cuidado é como é que nós vamos utilizar, tá? Essa ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Porque se a gente fizer mau uso da mediunidade, a gente vai responder pelo mau uso que a gente fez. Então, a gente precisa considerar a mediunidade como uma ferramenta do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento moral, tá? Então, a gente não pode realmente usar da mediunidade para coisas que não são boas, que vão prejudicar os outros, né? E Kardec vai analisar isso de modo extensivo, né? No livro dos médiuns, né? No próprio Evangelho. Então, a gente tem que entender que se eu quero ser um bom médium, eu preciso me melhorar moralmente. Ah, é como o Jefferson disse, então eu vou ter que esperar ser perfeito. Não, criatura, porque aqui na Terra nós não seremos perfeitos, né? Então é assim, é você se melhorar todo dia um bocadinho, vai se esclarecendo, vai corrigindo seus defeitos, né? Porque quanto melhor a gente for caminhando, mais útil a gente consegue ser, né? É por isso que os espíritos, gente, esclarecem tanto a gente na questão acerca da caridade, do orgulho, da ambição, da fraternidade, do egoísmo. Por quê? Porque são sentimentos que estão muito presentes em nós. Então, caridade, fraternidade, ok, desenvolva. Orgulho, ambição, opa, vai arrefecendo isso aí, vai substituindo isso aí por coisas melhores, né? E tem uma coisa interessante, né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade, né? Tô falando aqui na Terra, tá, gente? Planeta de prospiação, né? A gente fica ali sujeito, isso é realmente a verdade, né? Não é para assustar as pessoas, mas a gente fica muito sujeito, exposto a perigos. Por isso que a gente deve se trabalhar pelo próprio aprimoramento. Por quê? Porque a gente não estabelece aí sintonia com as trevas, né? A gente não estabelece sintonia com o mal. Então, quanto mais eu me dedico ao meu aprimoramento, quanto mais eu pratico a mediunidade de forma desinteressada, sem esperar retribuição, né? O que eu vou desenvolvendo isso e eu vou me afastando, então, né, do alcance desses espíritos malfeitores. Mas se eu não me melhoro, o que acontece? A gente vai ser, sim, como Jefferson disse, a gente é, sim, assediado, a gente é atacado, não tenha dúvida, porque a gente é mesmo. Então, cabe ao médium se esforçar continuamente, a todo custo, para se libertar do orgulho, da presunção, da indolência, da irresponsabilidade que muitas vezes está presente ali nas experiências diárias, né? Por exemplo, quando o médium gosta de beber muito, de fumar, gente, não tem jeito de você fumar e ser médium, não tem jeito,
Né? Quer dizer, tem, mas o espírito bom não vai trabalhar ali com você, porque não tem material, não consegue, né? Então, assim, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de raciocínio, gente, né? Para a gente criar, através da nossa percepção, uma confiança em Deus, né? Tem gente também, né, que acontece uma coisa, né? A pessoa é médium, ela começa a se isolar, né? Dos outros, não, porque eu sou médium, né? Aí não quer mais convívio. Não, gente, nem 8, nem 80, né? Quem diz que você não pode ir numa festa? Vai, mas você vai numa festa onde está tendo lá umas coisas esquisitas, está tendo lá striptease, não sei o que lá, onde está todo mundo ficando com todo mundo? Não, para que você vai num lugar desse? Não é? Agora eu vou lá na festa de aniversário, não sei quem está ali confraternizando, é claro que pode, oi. Né? Nós estamos na Terra, mas, gente, a gente tem que usar a nossa capacidade crítica, né? A gente não pode ser tão irrefletido, né? Porque senão a gente começa a perder o nosso rumo, né? Então, olha, cuidado com a sua própria postura. É isso que a gente tem que ter. Cuidado com a nossa própria postura. Cuidado com os nossos sentimentos, com o que a gente pensa, porque é isso que vai estabelecer ali a sintonia vibratória, a influência, né, dos espíritos bons ou ruins. Depende da nossa vibração, né? Senão a gente vai estar ali, se a gente continuar cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, né? Sendo vaidoso, orgulhoso, né? Então, a gente vai estar abrindo brecha ali para a influência de maus espíritos, né? E tem uma coisa muito interessante também, viu, gente? Que a gente precisa aprender. A gente tem que vivenciar, experimentar no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. Sem essa prática, a gente não aprende a servir, né? A gente não vai aprender a servir. E olha, Emmanuel diz uma coisa tão interessante. Emmanuel fala que médium existe tanto aqui no mundo dos encarnados quanto dos desencarnados, né? Por quê? Porque médium está em toda parte. Mediunidade é meio de manifestação do espírito nos diversos graus de evolução. Então, a pessoa está desencarnada não é médium? É sim, é médium de um espírito mais evoluído que ela. A mediunidade está em toda parte, ela faz parte, né? Ela faz parte de quem nós somos, né? Então, a gente precisa ter a sustentação das nossas condutas, dos nossos pensamentos, né? No bem, com boas companhias espirituais, né? Porque senão, como o Jefferson falou, vigilância é uma coisa fácil? Não, não é, gente. Mas se a gente for treinando, é igual andar de bicicleta. Você vai ali, cai, volta para a bicicleta de novo. Cai outra vez, volta para a bicicleta de novo. A vigilância é a mesma coisa. Você vai ali tentando praticar. Opa, errei. Volta de novo. Foco na vigilância. E assim a gente vai fazendo. É prática. Agora, se eu não praticar, eu nunca vou conseguir fazer. Nunca vou conseguir fazer, né? Então, a gente precisa compreender essa questão da vigilância. Por quê? Porque ela é muito importante. Por que a gente precisa? Porque, olha, nós, na nossa caminhada, assim, a gente tem alguns fatores, né, que predispõem a gente a uma sintonia, né? Ou causa kármica, né? Ou a nossa própria conduta mesmo, que facilita ali a aproximação dos obsessores, né? Então, a vigilância, ela é muito importante porque essa é uma porta que se abre
para o nosso mundo íntimo quando a gente é invigilante. Né? A nossa porta está ali fechadinha. Você cometeu um ato de invigilância, fez um trem errado, opa, abrir a porta. Quando você abre essa porta, aí você começa a ter pensamento estranho, né? Atitude desequilibrada. Você está sofrendo uma influência ali. Não que aquilo não seja seu, mas você está estabelecendo uma sintonia também. Às vezes, você é assaltado ali por pensamentos estranhos que você tem. Peraí, por que eu estou pensando isso? Não é? Então, assim, é a invigilância. E a invigilância, gente, leva a gente a cair no abismo mesmo, né? Não tem jeito. A gente realmente é levado ali para lugares que a gente não quer ir. Então, assim, a vigilância é necessária porque a gente mantém a porta da nossa alma aberta só para aquilo que a gente quer. A invigilância, não. A invigilância, a gente vai escancarando a porta ali para coisas muito ruins, né? Então, em momento de invigilância, gente, tem muito, né? A gente tem incontáveis ocasiões. Às vezes a gente está ali numa depressão, ou num momento de tristeza, de desânimo, de medo, de pessimismo, né? De ciúme, de egoísmo, de avareza, né? De ociosidade, quando você não está fazendo nada na vida que preste, né? Ah, tá muito bom aqui do jeito que eu estou, não trabalho, não faço nada. Né? Ou irritação, impaciência, quando você calunia os outros, quando você age com maledicência, desregramento sexual, vício, droga, fumo, álcool, qualquer tipo de vício. Então, olha, se isso está acontecendo aí na sua vida, presta atenção, né? Para você sair dessa situação, né? Que você está ali com ideias negativas, revolta, ódio. Preste atenção para você mudar essa situação, porque com esses sentimentos a gente está escancarando as portas da nossa alma. Né? Então a gente não pode ser invigilante nem um minuto, gente. A verdade é, a gente tem que tentar ser vigilante o tempo inteiro. É fácil? Não. A gente vai cair, vai, mas a gente precisa se esforçar mais do que a gente tem feito, tá? Porque senão não tem jeito. E olha, vamos prestar atenção. A gente tem que estar sempre de sobreaviso. Sabe por quê? E vigiar e orar sempre. Orar, aliás, tem que ser uma prática diária do médium. Né? Eu esqueci de falar isso, gente. Oração tem que ser prática diária do médium. O médium não pode ficar sem orar. Né? Então, assim, a gente precisa vigiar e orar porque a gente não sabe quando será o tempo dos acontecimentos, né? A gente tem que prestar muita atenção nessa questão, porque na verdade, eu esqueci quem que falou. Peraí que eu vou achar aqui, que eu fiz até essa anotação aqui para não esquecer de falar, né? Quem que falou, porque eu esqueci, né? Tá lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, Jesus falou. Então, gente, vamos prestar atenção. É preciso muita vigilância, é preciso conhecimento, aquisição de conhecimento, é preciso praticar o bem, porque senão nós não vamos servir aí como ferramenta útil, principalmente aqueles de nós que vêm com a missão de exercer a mediunidade de forma mais efetiva, né? Aqueles que são realmente trabalhadores da mediunidade. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, Jefferson? É verdade, Lara, exatamente. Né? Até queria complementar o que a Lara falou, né, nessa abordagem, que é o seguinte, pessoal. Se você está procurando ser um bom médium, está se esforçando, todas as qualidades, todos os valores que você está buscando para ser um bom médium, estudando, orando, vigiando, é a mesma coisa. O plano espiritual inferior vai tentar te coagir através do pensamento, através de alguma atitude. E eles vão te utilizar
os mais próximos de você, familiar, teu pai, tua mãe, teus filhos, teus amigos, teu marido, tua esposa. Então, tenhamos cuidado, né? Porque se eles não conseguem nos atingir diretamente, possivelmente, isso é muito comum, uma prática muito comum, né? Que eles usam ali aqueles que estão mais próximos de nós, para poder induzir essas pessoas que são vigilantes a pisar no nosso calo, pisar na nossa ferida, para a gente poder sentir com raiva, ou com ciúme, ou com vaidade, com orgulho. Então, tenhamos cuidado sempre nisso. Então, olha, eu gostaria de fazer as considerações finais. Vamos ver se eu consigo fazer em pouco tempo, porque tem muita coisa aqui ainda a gente abordar. Fala o seguinte na obra Os Mensageiros. Isso vai complementar o que a Lara falou agora há pouco, né? O Telésforo fala o seguinte, capítulo 6 da obra de André Luiz, né, e de Psicografia de Francisco Xavier. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis como médiums, muitos de vós preferiram a inconsciência de vós mesmos. Ou seja, tenhamos cuidado, tenhamos vigilância, tenhamos cautela no exercício mediúnico. Encaremos com responsabilidade, com seriedade a mediunidade. Porque a Lara falou, se você ficar ali remunerando essa mediunidade, que no livro dos médiuns, Kardec chama esse tipo de médium mercenário, você, após desencarnar, vai estar em maus lençóis. Só digo isso. Dá de graça o que é de graça. A Lara falou sobre isso. Então, eu gostaria de trazer agora aqui um decálogo do espírito Albino Teixeira, do livro Paz e Renovação. Fala o seguinte, então são 10 itens que ele cita, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que eu acho muito interessante. Tá? Item 1. Não afastar-se dos deveres e compromissos que abraçou na vida, reconhecendo que é impossível manter o intercâmbio espiritual claro e constante com o plano superior, sem base na consciência tranquila. Importante. Item 2. Não descuidar-se do autodomínio, a fim de controlar as próprias faculdades. Item 3. Não ignorar que desenvolvimento mediúnico, antes de tudo, significa educar-se como médium, a si mesmo para ser mais útil. Olha que interessante esse item 3, né? Item 4. Não desejar fazer tudo, mas fazer o que deve e possa ser feito no auxílio aos outros. Item 5. Não recusar críticas ou discussões e sim aceitá-las de boa vontade por testes de melhoria e aperfeiçoamento dos próprios recursos. Aqui eu faço um parênteses, né, que a gente tem que usar o bom senso, porque às vezes a pessoa está aí com... Depende do tipo de crítica também, né? Se é uma crítica construtiva que você, opa, realmente a pessoa tem razão, vamos estudar isso aqui, vamos melhorar. E às vezes a pessoa está aí só para... Você pega, por exemplo, uma crítica de alguém que é ateu, que quer só para te desmerecer, então temos que saber, né, usar o bom senso nessa questão aqui. 6. Não guardar ressentimentos. 7. Não fugir do estudo. Vou repetir. Não fugir do estudo nem da disciplina para poder discernir e agir com segurança. Item 7 e item 13 aqui é os mais importantes. 8. Não relaxar na pontualidade, somente faltando as tarefas que lhe caibam por motivo de reconhecida necessidade. Ou seja, pessoal, tem uma tarefa, tem uma atividade que você se comprometeu a realizar, pontualidade e realiza a tarefa. Vai surgir momentos que você vai ter ali N problemas, N dificuldades que vão surgir a seu caminho. Por exemplo, hoje eu tenho 8 horas ali, uma atividade espírita, uma atividade mediúnica na casa espírita. Aí eu saio 7 horas.
achando que ali, vou ter ali 20 minutos de descanso dentro da casa espírita. Aí, no meio do caminho, fura o pneu do carro, fura o pneu do ônibus, metrô atrasa, e aí? Então, tenhamos cuidado, tenhamos aí pontualidade, né? E se não for possível, a gente, caso ali, vamos supor, faltou, não tem como você chegar até a tempo, avisa o coordenador, avisa o diretor, avisa o presidente da casa espírita, que, fulano, eu vou me atrasar ou não vou conseguir chegar a tempo, mas avisa. Isso também está relacionado à pontualidade, está relacionado à responsabilidade de ser trabalhador mediúnico. 9. Não olvidar pessoas nos benefícios que preste. E 10. Não olvidar o que melhor médium para o mundo espiritual, e em qualquer tempo, em qualquer circunstância, será sempre aquele que estiver resolvido a burear-se, decidido a instruir-se, disposto a esquecer-se e pronto a servir. Ou seja, saibamos aí estudar, renunciar, buscar automínio, buscar estudo. Eu queria falar também que há um decálogo de André Luiz, do espírito André Luiz, que você pode encontrar no livro. Deixa eu achar aqui o livro. O Espírito da Verdade, de Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Tá? Também há um decálogo dele também, que eu acho interessante. Eu gostaria de finalizar aqui com mais algumas mensagens das obras aqui de André Luiz também, de Emmanuel também. Na obra dos Mensageiros, capítulo 6, fala o seguinte: nenhum de nós, dos que aqui encontramos, está livre do ciclo das reencarnações na crosta, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. No livro Opinião Espírita de Emmanuel e Chico Xavier, fala o seguinte: confiai e auxiliai, porque os grandes irmãos estão convosco, e para que estejais invariavelmente unidos a todos eles, basta seguirdes adiante, esquecendo a vós mesmos, no serviço ao próximo, carregando a consciência tranquila na sinceridade do coração. Temos aqui também na Revista Espírita, do ano de 1860, na edição de novembro, o espírito de Francisco de Sales diz o seguinte: eu acho muito interessante isso aqui, olha só que interessante. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa que vos prepareis a esse favor pelo recolhimento, pelas intenções sãs e pelo desejo de fazer bem, tendo em vista o progresso geral, porque lembrai-vos, o egoísmo é a causa de retardamento em todo o avanço. Interessante. Eu tenho aqui também mais uma mensagem, na verdade, tem N mensagens aqui que eu separei para vocês, vou falar mais uma aqui que eu acho interessante, que é o seguinte: olha só que interessante essa mensagem aqui do livro Companheiro de Emmanuel. Ante as leis de Deus, qualquer médium no mundo, por mais que opere e coopere com a espiritualidade superior, na divulgação da verdade, da luz, é sempre uma criatura humana, e na maioria das vezes, criatura frágil, qual ocorre a muitos de nós. Então, Lara, gostaria que você fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar nosso estudo de hoje, que infelizmente o tempo é curto, né? Mas a gente tem muito que abordar ainda sobre esse tema. Quando a gente fala, né, Jefferson, a gente não está esgotando o tema, a gente é uma pincelada mesmo. Eu recomendaria, né, a todos que lessem o livro Emmanuel, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. No capítulo 11, especialmente, ele fala sobre os médiums. E é interessante porque a gente precisa entender que aquele que se entrega ao exercício da mediunidade aqui na Terra precisa compreender que esse exercício de mediunidade exige renúncia, exige abnegação, exige sacrifício espontâneo, né? Exige aprimoramento, né? Moral, intelectual. Senão, não tem jeito, né? Porque a tarefa da mediunidade ela precisa ser encarada como um sacerdócio, um santo sacerdócio, como diz Emmanuel, na verdade. Por quê? Porque a responsabilidade do médium é muito grande, é extremamente grande. Então, olha, Emmanuel diz que é preciso
compreender que é necessário buscar cumprir com severidade, com nobreza, as obrigações, né? Mantendo a consciência serena. Se o médium não quiser tombar na luta, né? Se não quiser perder, né, a encarnação ali que ele está se dedicando ali ao exercício da mediunidade, né, e não está conseguindo por conta da própria invigilância dele. Então é preciso muitas vezes renunciar à própria personalidade, aos seus desejos, às suas aspirações materiais, né? Para quê? Para que a verdadeira felicidade se concretize, que é qual é a felicidade? A certeza do dever cumprido, né? Então é realmente preciso vigiar sempre, porque sem a vigilância, gente, não tem jeito, porque a gente está abrindo a porta da nossa alma para influência que não é desejável, né? Emmanuel vai dizer assim, olha, infelizmente a Terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta de oração e da vigilância pregoadas no Evangelho. Então, olha a importância da vigilância, da oração, principalmente, né, se você está se entregando ao exercício da mediunidade. E a gente precisa compreender também, gente, que médium não é missionário. Médium não é espírito evoluído, né? Médium, na verdade, na grande maioria, são almas que fracassaram desastrosamente, né? Emmanuel fala isso, né? Que contrariaram o curso das leis divinas e que estão ali resgatando sob o peso de compromissos muitas vezes pesados, né? Os delitos que cometeram. Então, o médium não é um ser iluminado, não, né? Aquela pessoa que está se entregando ao exercício da mediunidade. Raras exceções, como Chico Xavier, né? Mas a gente precisa entender que nós temos. E, gente, façam uma coisa: orem pelos médiuns. Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, de tanto assédio das trevas, orem pelos médiuns da casa espírita que você frequenta, né? Falando especificamente aqui das casas espíritas, orem pelos médiuns, para que eles tenham sustentação, para que eles tenham proteção, para que eles consigam se vigiar as suas próprias condutas, seus pensamentos, para que eles possam permanecer ou voltar para o caminho da prática do bem, da busca do conhecimento, né? E olha, a gente vê que a história de muitos médiuns, como do próprio Chico Xavier, elas são existências que parecem até romances de dor profunda, né? São vidas cheias de dificuldade, né? Por quê? Porque o médium ali, como eu falei, na grande maioria são, né, espíritos que cometeram grandes delitos, que fracassaram fragorosamente, né? Eles têm essa necessidade do sofrimento reparador, né? Então é por isso que a estrada do médium geralmente ela é ali repleta de provação, né? De desventura. A gente precisa compreender isso. Mais uma vez, orem pelos médiums, né? E o médium ele tem essa necessidade de realizar a tarefa dele de forma digna, né? Porque ele está sendo chamado a desempenhar no planeta uma função. Então, ele precisa se identificar com o ideal de Jesus. Não caiam nas armadilhas das trevas pela invigilância. A gente tem visto aí médium espírita defendendo coisas
contra o evangelho de Jesus, né? A gente está vendo aí, vou falar com todas as letras, a gente está vendo aí médiuns defendendo aborto, médiuns defendendo liberação de drogas, né? Trabalhadores da casa espírita, aqueles que se dizem espíritas, cuidado, paute a sua conduta sempre pelo evangelho de Jesus, porque senão você está indo por um caminho que não vai ser bom, né? E por último, eu quero só deixar uma mensagem, sei que a gente já estourou nosso tempo, o Jefferson, mas o Emmanuel, neste livro, ele faz um apelo aos médiuns, em que ele diz assim: médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Vamos, gente, prestar atenção nos alertas que nós recebemos, né? Para que a gente realmente não caia nas tentações, que a gente não caia sob o peso da nossa própria invigilância, para que depois a gente não precise aí de séculos e séculos de dor, lágrimas, sofrimento, para que a gente possa reparar os nossos enganos, né? Vigilância para cada criatura, mas um médium precisa de vigilância mais do que qualquer um. Exatamente, Ana Laura. Muito bom. E eu gostaria também de indicar também a leitura dessa obra aqui, ó. Uma obra muito importante para todos nós estudarmos, né? Tem pessoas que têm preguiça de estudar a introdução. A introdução tem muita coisa maravilhosa. Tem muita explicação do fundamento dos médiums. Então, vamos deixar de ser preguiçoso e vamos estudar a introdução também, né? O capítulo 1, sistemas, né? Então, tem muita coisa interessante que eu, né, fui estudando, fui aprendendo, assim. Vamos estudar também a obra Gênese, para a gente poder conhecer os fluidos, né, a questão dos fluidos, o livro Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, tem o estudo do Martins Peralva, que é Estudando a Mediunidade, também é uma ótima obra. Então, tem várias obras que a gente pode estudar. Não se atenha só à obra da mediúnica, mas abrange seu estudo para outras obras, e o conhecimento que nos leva a retirar de nós todas as vendas, as máscaras de ignorância. Então, pessoal, era isso. Então, Lara, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, pelo auxílio e pela aula que você deu hoje para nós aqui sobre vigilância e mediunidade. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. É sempre um prazer estar aqui para a gente, né, colocar nossas reflexões, nossos pontos de vista, né, sobre essa filosofia maravilhosa dos espíritos, né, essa doutrina que é tão consoladora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela paciência, por ter... E desculpe nós por termos estendido um pouquinho mais, porque esse tema aqui é um tema que eu adoro muito, se apaixonar por esse tema. Então, a gente acabou estendendo um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Uma boa semana para vocês, fiquem na paz e a luz do Senhor Jesus, e até mais.